Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo e que esse dia se inicie com uma grande energia, com uma positividade e que você faça desse dia um dia maravilhoso e que você se permaneça nessa vibe mesmo quando você enfrentar seus desafios, mesmo quando tiver os seus problemas, que você esteja preparado para encarar com a melhor forma possível, com a melhor positividade possível, porque eu nunca vi ninguém superar os desafios que a vida lhe dá com mau humor, com reclamação, com tristeza, mas eu vi sim as pessoas se superando quando elas visitam esses problemas todos que a vida nos dá, mas com um otimismo, com esperança, com fé. Isso é verdadeiramente uma pessoa que tem a fé, porque fé, quem tem fé realmente é positivo, porque quem tem fé sabe que tem alguma coisa a tirar de melhor daquele momento e não fica reclamando, porque comigo, eu não sei o que. Então, ó, você está no lugar certo, no Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a tua vida, para despertar para a tua vida uma vida positiva, uma vida digna, uma vida próspera, uma vida feliz. Mas isso não significa que seja uma vida ausente de problemas, mas pelo contrário, que você vai estar cada vez mais apto para superá-los o mais rápido possível. Hoje a gente vai fazer a leitura e o estudo do capítulo 31 dessa jornada grande que a gente está vivenciando, um dos livros que aí tem bastante versículo, capítulo, que é o livro de Jó. Tem 42 capítulos e a gente já está no 31. Então está faltando um pouquinho aí para a gente finalizar esse nosso estudo. E nesse capítulo 31 de hoje a gente vai estudar um pouco do que Jó está fazendo, porque ele fica também reclamando muito, ele fica fazendo um monte de coisa, mas hoje ele tem ali nesses são 40 versículos nesse capítulo 31, e ele fala muito sobre essa autoavaliação. Vamos analisar agora? Então o que eu peço para você? Que você mantenha a tua mente aberta, seu ouvido seletivo e o teu coração ensinável. Escolha abraçar o que foi interessante e descartar o que não for, e bora ser feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Então eu vou começar aqui a nossa leitura de hoje do capítulo 31. Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Nesse caso, que porção eu recebia de Deus lá de cima? Que herança eu recebia de Todo-Poderoso lá do alto? Não está reservado o desastre para o malfeitor e a calamidade para os que praticam a maldade? Por acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Será que já andei em falsidade? Será que meus pés se apressaram para enganar? Que Deus me pese com a balança exata. Então ele verá que eu sou íntegro. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração surgiu os meus olhos, ou se minhas mãos ficaram impuras, que eu semeie e outro coma, e que aquilo que eu planto seja desarraigado. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher e fiquei vigiando a porta do meu próximo, que minha esposa moa cereal para outro homem e que outro homem tenha relações sexuais com ela, pois eu teria cometido um ato de conduta vergonhosa, um erro que merecia a punição dos juízes. Isso seria o fogo que devoraria e destruiria, consumindo os meus produtos até a raiz. Se eu neguei justiça ao meu servo ou à minha serva quando eles tinham uma queixa contra mim, o que posso fazer quando Deus me confrontar? O que posso lhe responder quando ele exigir uma prestação de conta? Aquele que me fez no ventre não os fez também? Não foi o mesmo que nos formou antes de nascermos? Se eu negava dar aos pobres o que eles desejavam, ou entristecia os olhos da viúva, se eu comia sozinha a minha porção sem reparti-lo com os órfãos,
Pois desde a minha juventude criei o órfão como se fosse pai dele, e desde a infância eu ajudo as viúvas. Eu vi alguém morrer de frio, ou um pobre que não tinha com que se cobrir, se ele não me agradecia enquanto se aquecia com as lãs das minhas ovelhas, se eu o sacudi o punho contra o órfão quando ele precisou da minha ajuda no portão da cidade, então que meu braço caia do meu ombro e que o meu braço seja quebrado no cotovelo, pois eu tinha pavor de sofrer uma calamidade de parte de Deus. Eu não poderia ficar em pé diante da sua glória. Se pus minha confiança no ouro e disse ao ouro puro, você é a minha segurança, se eu me alegrei por ser grande a minha riqueza, por causa dos meus muitos bens que adquiri, se eu vi o sol brilhar ou a lua se movendo no seu esplendor, e o meu coração foi seduzido em segredo, e a minha boca beijou minha mão em adoração a eles, então isso seria um erro que merecia a punição dos juízes, pois eu teria negado o verdadeiro Deus de cima. Será que algum dia eu me alegrei com a destruição do meu inimigo? Ou fiquei feliz porque o mal o atingiu? Nunca permiti que a minha boca pecasse, pedindo que a sua vida fosse tirada por meio de uma maldição. Será que as pessoas da minha tenda não disseram: quem pode encontrar alguém que não saciou da comida dele? Nenhum estranho teve de passar a noite do lado de fora. Eu abria minhas portas para o viajante. Será que eu já tentei encobrir minhas transgressões como fazem os homens, escondendo meu erro no bolso da minha roupa? Por acaso temi a reação da multidão ou fiquei aterrorizado com o desprezo de outras famílias, a ponto de ficar quieto e com medo de ir para fora? Quem dera que alguém me escutasse. Eu assinaria embaixo o que disse. Que o Todo-Poderoso me responda. Quem dera que o meu acusador tivesse escrito as acusações num documento. Eu as carregaria sobre os ombros, eu as colocaria na minha cabeça como se fosse uma coroa, e eu lhe prestaria contas de todos os meus passos. E me chegaria a ele confiante como um príncipe. Se o meu solo clamou contra mim, e todos os sulcos choraram, se eu comi os frutos sem pagar, ou se causei desespero aos meus donos, então que nasçam espinhos, que nascem para mim espinhos em vez de trigo, e as ervas mal cheirosas em vez de cevada. E aqui terminam as palavras de Jó. Olha que interessante, isso daqui na verdade é um resumo bem breve desses 40 versículos, acho que foi o maior capítulo que até agora a gente leu, nessa jornada aqui de Jó, lembrando que isso daqui tem muito mais a ver com uma jornada interna tua, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada que você precisa despertar dentro de você sobre uma autoavaliação. O que ele fez? Ele se analisou, será que ele fez isso? Ele começou a perceber todos os pontos que poderiam justificar aquele momento que ele está passando, que é um momento triste, tóxico e destrutivo. E aí, quando você começa a entender sobre essa situação, o que acontece? Você começa a fazer uma autoanálise e você vai começar a mudar a tua frequência interna. Porque se você olhar, tem coisas que são inexplicáveis diante do poder divino. Mas uma coisa que eu entendi. Primeira coisa, que nós nunca iremos compreender Deus na sua plenitude e ninguém nessa terra vai conseguir explicar a grandiosidade de Deus. Como eu sempre falo, para a gente começar a entender, olha que interessante, Deus é o todo, ou seja, tudo está dentro do todo. Deus é uma obra perfeita e acabada, porém se desdobra em infinitas possibilidades. Como a gente vai explicar algo desse tipo? E outra coisa, olha que interessante, às vezes coisas acontecem na nossa vida muito trágica, que mesmo a gente fazendo uma autoavaliação, a gente não consegue, na nossa máxima compreensão, entender por que aquilo está acontecendo com você. É mais ou menos isso que está na vida de Jó.
né? Então ele tinha lá uma vida reta, íntegra, nada que ele fez agora nesse capítulo 31, toda uma análise, isso, aquilo, que ele deixou de fazer isso. Ele não fez nada para merecer o que estava passando. E aí eu falo para você que esse livro maravilhoso chamado Bíblia, você tem que ler com muito cuidado e com discernimento, trazendo para a tua consciência. Por quê? Na grandiosidade do onipotente, do onipresente, do onisciente, que está fazendo tudo ao mesmo tempo agora, já está tudo acabado, mas já está com infinitas possibilidades, passado, presente e futuro acontecendo. Um ser chamado Diabo, que é o acusador, vai lá diante de Deus, no capítulo 1, falar de Jó, e eles parecem que estão jogando. Você acha que Deus joga? Fica essa reflexão para você. Será que isso não tem a ver com nossos pensamentos internos? Com a nossa forma de pensar, sentir e agir? E se você abrir espaço para a dúvida, para a tua insegurança, para as crenças que são formadas para a gente desde a nossa infância, se dizem que nós não somos merecedores. Eu vou contar um caso para você que é muito fato, o jeito que o poder da influência das pessoas e o jeito que você aceita aquilo como uma verdade impacta na tua vida. Estou falando de uns 30 e poucos anos atrás. Eu era jovem, adolescente, e eu dirigia o carro do meu pai, morava numa rua sem saída, e eu aprendi a dirigir muito cedo, aprendi a dirigir com 14, 15 anos de idade. E eu ficava andando nessa rua sem saída, dava volta, ré, voltava, andava, voltava, andava, e aí eu parava o carro na garagem. Aí eu comecei a sair da rua, já comecei a ir até dar uma volta no quarteirão, e assim foi ganhando expansão. Eu ganhei a confiança do meu pai deixando andar ali, aquela coisa toda. Mas todos os meus amigos falavam, a polícia vai te pegar, porque você é menor de idade, que não sei o quê. E aquela situação foi impregnando para dentro de mim. E aí eu lembro perfeitamente, num domingo, sem movimento, sem nada, eu saio da minha casa, entro na rua de trás da minha casa, eu dou uma volta, na época, esse daí eu tô falando 30 anos atrás, aquele opalão da polícia aqui em São Paulo, na minha frente. Eles nem tinham me visto, mas de tanto que eu escutei aquela situação, no meu inconsciente deve ter sido um turbilhão de situação. Eu parei de frente com a polícia, brequei, enfiei uma ré, dei com o carro no poste, nem olhei para trás, tinha uma pessoa, poderia ter matado. Inconsequente por causa desse pavor, desse medo que foi construído dentro de mim por causa das outras pessoas. Eu não tinha autoconfiança, eu não tinha um autoconhecimento e eu não tinha nenhum pingo a sensatez de fazer uma autoavaliação. E eu estava errado, porque menor de idade não pode dirigir, então já o diabo estava ali me acusando. E eu, bati o carro, já derrubei o poste, já virei querendo fugir, não tinha como fugir, a polícia me pegou, foi uma parte extremamente desagradável naquele domingo. E aquilo teve consequências, a gente teve que arcar com aquelas consequências. E eu falo para você, quantas coisas na tua vida acontecem de ruim porque você permitiu, sem fazer uma autoavaliação, sem você se analisar, que você caísse por medo, por insegurança, por crenças e por programações feitas pelo sistema. Então a mensagem que a gente pega hoje aqui dentro desse autoconhecimento do Jó, e outra coisa, não espera nada acontecer para você fazer suas avaliações. A maior dica que eu vou te dar, tem uma ferramenta que Pitágoras, há 3.000 e poucos anos atrás, ele fazia com todos os seus discípulos. Ele não deixava nenhum discípulo dele dormir sem que eles fizessem o quê? Isso que a gente está vendo aqui, a autoavaliação. Eles teriam que fazer uma autoavaliação das situações que envolveram eles ou não. Para quê? Para que eles ajustassem a rota ali antes de dormir, fizesse uma ressignificação e já fizesse um planejamento para o dia seguinte. Por quê? Quantos dias
Você teve as noites dormindo de uma forma inquieta, cheio de problemas na cabeça, porque você não teve um pingo de discernimento de avaliar aquela situação diária. E se você pegar o teu dia, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir, é óbvio que a gente tem situações desafiadoras, a gente tem problemas na nossa vida. Mas, se você olhar o dia todo, você teve 90% do teu dia bom. 95% do teu dia bom, só que você teve 5% de contatos desagradáveis, de situações desagradáveis, e você vai dormir com aqueles 5% na tua cabeça e aquilo vai acumulando, acumulando. E o negativo ele é muito forte. O negativo, só para você ter uma ideia como ele é forte, se eu fizer uma crítica para você, para eu te mudar a tua frequência, eu preciso dar 7 elogios. Cara, é desequilibrado demais como nós, seres humanos, a gente se apega ao negativo. E aí, quanto mais negativo você faz, mais negativo você fica, mesmo que seja somente uma partezinha do teu dia. Tá conseguindo compreender o quanto que o negativo ele tem um potencial destrutivo sobre nós, mas isso é físico. O seu corpo vicia em emoções negativas, o seu corpo fica preso no negativo. Então, se uma pessoa faz uma crítica para você na tua escola, eu vejo pelo meu filho tem só 8 anos. Tá na plenitude da juventude, uma criança linda, mas ele se apega tão forte no negativo que chega a ser uma judiação, e eu tenho que ter comportamentos, eu tô fazendo testes também, porque eu tô aprendendo, eu sou um eterno aprendiz. Tem hora que eu falo com carinho, tem hora que eu tenho que ser duro, tem hora que eu falo assim, cara, eu não acredito que você, filho de quem você é, não tô falando que eu sou mais nem menos do que ninguém, mas eu sou um cara extremamente que sempre vou olhar com o lado positivo, por pior que seja a situação, você esteja desse jeito e tal, então eu tô fazendo testes. E ontem foi um dia desses, né? Ele teve lá uma situação específica e ficou muito chateado e tal, e não virava. Eu falei, caramba, que hora que aconteceu isso? Foi naquele momento, olha, presta atenção. Filho. E continuava ali só reclamando. Eu falei, aí eu tive que ser mais duro. A hora que eu fui duro ali, ele sentiu o baque. Aí eu fiquei quieto por algum tempo. Aí à noite ele deitou, eu tava no sofá para ver uma televisão, assim, né? Um filme, e ele entrou embaixo do meu braço, eu vi aqui, e ele ficava me beijando, ele ficava me cheirando, ele ficava me abraçando, tipo assim, como se fosse mostrando um certo arrependimento. Daí eu, com carinho, falei para ele, filhão, que tá? Ele falou, ah, pai, poxa, eu errei, né, daquele jeitão que eu fiquei alimentando isso. Eu falei, filho, não é erro, é um aprendizado. Você avaliou, você autoavaliou a situação, você percebeu que você aconteceu uma coisa, você estendeu, você acabou brigando comigo, com a tua mãe, que eu não sei o que, porque é verdade, né, pai? Então muda esse jogo. Nós estamos neste planeta Terra, por pior que seja a situação, só para aprender algo que a gente não sabe ainda. Pode escrever. Quando você aprender a lição que está envolvida com aquela situação, você vai ver que o teu nível vai mudar. Você vai ver que novas situações vão começar a surgir. Aquilo que se repete é só para que você aprenda. E aí eu te dou do fundo do meu coração exemplos a gente compartilha, mas dizem que como é que fala? Só é dado se fosse um ditado popular que eu esqueci agora, como é que a gente fala, que eu até nem uso muito isso porque não faz parte da minha dinâmica. Se que fosse dado tinha que ser cobrado, eu esqueci como é que fala isso daí, mas se você pega o seguinte, a gente tem que pegar, as pessoas precisam passar por uma situação, só que se você for uma pessoa realmente inteligente, você precisa realmente começar a observar as pessoas, falar assim, como essa pessoa ali, ela se comporta mediante a tal situação, é isso que é muito legal, porque Alá, grande Patizita, seja muito bem-vinda. E aí o que acontece? Caramba, eu tô querendo lembrar a palavra que me deu branco, que se vocês lembrarem, você me fala aqui, né?
E todo mundo fala, se fosse dado, tinha que ser cobrado, alguma coisa assim. E aí o que a gente precisa entender? Que a gente pode aprender através da observação das pessoas, que a gente pode aprender através dos nossos erros e a gente pode aprender escutando os outros, né? Conselho, caramba, a Paty acabou de chegar, já chegou essa daí. Se conselho fosse bom, a gente não teria que dar, teria que vender, né? Então, tipo, não é um aconselhamento, é uma observação muito forte que eu venho percebendo na vida, que é realmente algo que traz transformação. Cara, todo mundo tem uma experiência, mas ninguém tem a tua experiência. Todo mundo tem uma coisa para te dizer, mas não tem. É isso, se conselho fosse bom, teria que ser cobrado. Caramba, olha aí, obrigado. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a transformar a tua vida, porque é somente sobre você. É nisso que a gente está vendo aqui nessa jornada de Jó. Ele começou a explorar, ele começou a analisar tudo de trás para frente, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como que ele estava. Pô, quer não, por mais injusto que seja a situação que Jó esteja vivendo, ele está fazendo uma autoanálise, isso que é bom, porque ele parou de reclamar, ele parou de murmurar e ele agora começou a fazer essas examinações. E aí eu vou falar para você, quando você ficar em paz no inferno, que foi o que Cristo disse, né? Falou, eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é você ficar riquinho, próspero, famosinho, todo mundo te adorando, essas coisas todas, e não é bem isso. Se você olhar na história, só se desenvolve através dos desafios. Eu não preciso criar essa criança, mas só tem desenvolvimento forte quando você tem ganho de consciência. É para isso que a gente está vindo aqui. Exatamente, é muito forte e é sensacional a gente poder aprender por que existem esses livros. É para que eu me desenvolva sem eu precisar passar pela tal situação. Isso daqui é libertador. Então o que eu peço para você começar a praticar agora? A maior sugestão que eu vou te dar é o seguinte: primeira coisa, já comece o dia se programando de uma forma positiva, se colocando à disposição. O que é que eu preciso aprender hoje que eu não sei para eu mudar minha vida para melhor? Guarda isso. O que é que eu preciso aprender hoje para transformar a minha vida para melhor que eu ainda não percebi? Faça essa pergunta para você. Como eu devo agir diante de uma situação que está me desafiando de uma forma extremamente positiva, intuitiva e aberta para o aprendizado? E aí você começa teu dia. Vão ter situações que vão ter ali esse cenário. E vão ter muitas situações boas que vai você aí sempre se avaliar. Você fala, poxa, olha que legal eu agi dessa maneira. Olha que legal eu tive essa situação. Olha que legal. Muda a tua perspectiva. Tem muita gente que fala que tem muita religiosidade, espiritualidade, mas quem tem mesmo essa parada é positivo mesmo diante do pior cenário. É isso que você precisa entender. Para de ser um hipócrita. Hipócrita. Hoje tô no desafio aqui. Para de ser hipócrita. Você tem que ser uma pessoa consciente. Cara, como que você pode falar que você acredita em algo maior, que você tem fé, que você tem tudo isso, se você reclama diante de qualquer adversidade? Essa é a maior mentira que você conta para si mesmo. Você tem zero espiritualidade, você tem zero fé. Porque quem tem fé é positivo. Quem tem espiritualidade sabe que neste plano a gente está aqui para aprender alguma coisa. Então, para de ser uma pessoa que se iluda. E aí você tem que mudar o teu comportamento para você transformar o teu espírito. Teu espírito está pronto, só que você não deixa ele se manifestar, porque teu espírito já está com um download feito. Só que o seu comportamento te sabota. É a tua forma de pensar, de sentir, de agir que te sabota. E você, para isso, você tem que reprogramar o teu comportamento de uma forma positiva. Você tem que usar seu corpo, você tem que usar suas células, você tem que usar a tua frequência vibracional. Nisso não tem nada de esotérico.
Isso tem tudo de científico, isso tem orientações, isso tem postura, tem tom de voz, tem forma como você olha, tem um monte de conjunto de ações que você faz mecanicamente que vai impactar a tua mente e vai impactar o teu espírito. É isso que você tem que fazer. Se você não tiver o autodomínio, a autoavaliação, se você não tiver o poder sobre o teu corpo, você não tem poder mais sobre nada. Você não tem poder mais sobre ninguém. Tem algumas coisas que no nosso corpo são inevitáveis. As emoções, por exemplo, ela demora 1 minuto e meio para sair do nosso corpo. Daquela situação que já mudou a minha frequência cardíaca, já deu aquele frio na barriga, aquilo não tem como evitar. Mas você tem como evitar como aquilo vai se desenvolver em você. E para isso, o que você precisa ter? Autoconhecimento. Você precisa ter no pingo humildade para você aprender coisas que você não sabe, e você tem que ter sempre uma autoavaliação. Como eu poderia fazer isso de uma outra maneira sem ter consequências piores? Então você que está aqui é porque você tinha que escutar isso. Você precisa investir cada vez mais no teu autoconhecimento. E aí eu vou fechar esse nosso encontro de hoje com um recado master. Eu sempre falo, mas as pessoas não entendem. E eu sempre falo e as pessoas, na verdade, não querem entender. O que é? É que você tem que aprender 2 coisas fortes que a vida ensina e a gente não capta. Primeira coisa, nunca leve nenhum comentário, nenhuma situação que uma outra pessoa diga para o pessoal, mesmo que essa pessoa seja seu marido, seu amigo, seu chefe, seu pai, sua mãe, seu filho, não leve nada para o pessoal. Por que não? Porque o que ela diz dessa situação fala muito mais sobre ela e sobre a perspectiva dela do que sobre você. Porém, aquela situação dita, analise, avalie, faça isso que a gente está falando hoje. Autoavaliação, não leva para o pessoal, tira o ego de lado e analisa como um ser humano adulto, maduro, como um grande mestre que a gente sabe, que eu falo para vocês, nesses seus passos, o que Jesus faria? Cara, ele tem bom senso. E a segunda coisa que você deve zelar e entender é que você nunca deve esperar nada de ninguém. Nada de ninguém. Quanto menos você esperar das outras pessoas, mais você vai se surpreender. E aí, quando as pessoas fizerem algo por você, agradeça, perceba a grandiosidade, mas nunca crie expectativa, porque a expectativa é a mãe da frustração. Então, com essas 2 dicas, para você não levar nada para o pessoal e também nunca ter expectativas, eu falo para você, comece o teu dia de hoje analisando e autoavaliando, ajustando as rotas e se desenvolvendo. Essa é a nossa função como seres espirituais vivendo numa vida humana. A gente tem que aprender algo que a gente não aprendeu, colocar em prática e mudar o nosso jogo para melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo sentido, coloca um joinha aqui. Agradeço a participação de vocês e que vocês levem o que for produtivo dessas palavras que eu trouxe e descarte aquilo que não faz sentido para vocês, porque eu não sou o dono da verdade e muito menos o transmissor daquilo que não é próprio para nosso desenvolvimento, porque o meu padrão aqui é sempre ser positivo, um eterno aprendiz, dentro da possibilidade humilde, porque a gente tem o nosso ego, mas a gente está trabalhando nisso, e um instrumento na mão do todo para que ele me use da melhor forma possível e impacte você. Se impactou uma pessoa aqui, já valeu o nosso esforço de hoje, nossa dedicação. E reconhece seus esforços. Faça o teu melhor. Pessoal, muito obrigado por esse nosso encontro de hoje. Sejam felizes porque vocês nasceram para ser felizes e amanhã às 6h33 vamos estudar o capítulo 32 de Jó e aí vão faltar 10 capítulos só para a gente fechar essa nossa jornada incrível e vir com outros temas tão incríveis quanto esse para a gente sempre começar o dia cada vez melhor. Um beijo, vai para cima e seja cada vez melhor na tua autoversão. Se avalie sempre. Fique com Deus, até amanhã.